Bom dia! Mais um dia que se inicia para a glória do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade do nosso coração ser transbordado de gratidão. Mais uma oportunidade que nós temos de glorificar o nome do Senhor e contemplar os seus feitos, declarando nesse dia tão especial que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele tem sido fiel companheiro no caminho. Iniciamos esse dia com mais uma palavra da parte do Senhor. Palavra essa que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo de número 13 ao versículo de número 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma palavra linda que Paulo deixa registrado. Durante esses dias nós estamos aí presos ao tema rompendo em fé, aprendendo com esta frase tão impactante. Falamos sobre romper com medo, aprendemos sobre o que é romper em fé, e hoje o tema deste dia é rompendo com o passado. Paulo é enfático em dizer que prossigo para o alvo, eu me esqueço do que aconteceu e avanço e continuo. Esquecer para avançar. O objetivo desta palavra é nos levar a compreender que viver plenamente o propósito de Deus exige de nós romper com o passado, seja ele marcado por pecados, fracassos, dores ou até mesmo conquistas que nos alegraram, e avançar em direção ao alvo, em Cristo Jesus. No contexto de Filipenses 3, o apóstolo Paulo escreve esta carta da prisão, demonstrando alegria, uma alegria incomum, mesmo estando preso, uma maturidade espiritual relevante, mesmo estando preso, e um foco no propósito eterno absurdo, mesmo estando preso. No capítulo 3, ele relembra o seu passado religioso, está ali contido do versículo 4 ao 6, mas só que ele afirma que tudo isso ele considera perda por causa de Cristo. No versículo 7 e 8 ele relata: o passado de Paulo era bom, muito bom aos olhos dos homens, aos olhos humanos, mas o passado de Paulo era insuficiente, era muito raso para o propósito que Deus tinha em sua vida. Então, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreve essa carta, quando ele vem abordar esse assunto, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, Paulo está sendo enfático, Paulo está sendo objetivo. E o que significa esquecer? A palavra esquecer não indica que foi apagado da sua memória, não. Paulo se lembrava do passado dele, mas significa não permitir que o passado governe o seu presente. Está aí a chave principal desta palavra. Não significa esquecer ou apagar da memória o que eu já vivi, o que eu já passei, o que já aconteceu na minha vida, mas significa que eu não permito que o que aconteceu, o que passou, o que houve, as situações adversas, elas não governam o meu presente, porque eu sei que se elas governarem o meu presente,
elas vão afetar o meu futuro, elas vão prejudicar o meu futuro. O que é que pode nos prender ao passado? Que coisas são essas que podem nos prender ao passado? Olha só, os pecados já confessados, mas ainda lembrados com culpa. É quando eu já confessei, é quando eu já mudei, eu já decidi pela mudança, eu já fui transformado, mas mesmo assim eu lembro com culpa. Você já foi perdoado pelo Senhor. O que pode me prender ao passado? Fracassos e traumas emocionais, ofensas e feridas não curadas, sucessos antigos que geram acomodação espiritual. Eu fiz, eu aconteci, porque isso, e fica preso naquele sucesso que já passou, e isso gera uma acomodação espiritual. Me faz pensar que porque eu fiz, não preciso fazer mais, que porque eu fui, não preciso ser mais, e isso produz uma estagnação, isso produz um erro terrível. O passado pode até ser uma referência para mim, mas só que ele nunca pode ser a minha residência. O passado já foi, eu não vivo mais lá. O passado, as coisas que aconteceram no passado, têm que permanecer no passado, até mesmo porque você não está mais lá. Você foi, você não é mais, porque você não está mais no passado. Você recebe de Deus hoje uma oportunidade maravilhosa de viver o presente, de viver o dia de hoje com alegria, com satisfação, olhando para tudo que você já conquistou com alegria, olhando para aquilo que você tem vivenciado, pelas tuas vitórias, mas não preso ao passado. Quantas pessoas que eu conheço que por causa daquilo que viveram, daquilo que aconteceu, que trouxe dor, que gerou trauma, que gerou tristeza, não conseguem ter uma vida de alegria. O passado já passou. O profeta Isaías, no capítulo 43, dos versículos 18 ao 19, ele nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, e garante para nós: eis que faço coisas novas. Ele está falando do Senhor. Deus não constrói o futuro olhando para trás. Deus constrói o nosso futuro olhando para frente. Paulo continua dizendo na parte B: avançando para as coisas que estão diante de mim, avançando para aquilo que me espera, aquilo que me aguarda. E o que te aguarda nesse dia? Nesse dia te aguarda as oportunidades, te aguarda as expectativas. A palavra avançado, transmite a ideia de esticar-se, prosseguir com esforço. É uma decisão contínua, não um mero sentimento, não um sentimento passageiro, não um sentimento do momento, mas é uma decisão contínua. Então decida avançar, não pare. Decida prosseguir, não desista. Fácil não vai ser. A dificuldade, ela faz parte do processo do trabalhar de Deus na nossa vida. A dificuldade nos faz valorizar. A dificuldade nos faz refletir. As dificuldades nos faz ser atentos. Hebreus capítulo 12, o versículo 1. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. Romper com o passado não é ficar parado. Romper com o passado é movimento espiritual. Romper com o passado não é ficar parado, é se movimentar, é andar.
é dar os passos para frente. E não se avança carregando pesos antigos. Viver de lembranças, viver de memórias, isso incorre, isso pode gerar estagnação. Estagnação é estar estacionado, é não progredir, é parar, é estar paralisado. Então não permita que a estagnação venha dominar a sua mente e o seu coração. Não se avança carregando pesos antigos. Ei, troque esse fardo. Troque esse fardo com Jesus. O fardo dele é leve. Aleluia. Paulo diz no versículo 14 que ele está avançando. Ele está prosseguindo para o alvo. O que é esse alvo que Paulo enfatiza? O que é esse alvo que Paulo tanto almeja, que Paulo tanto deseja, e que eu e você temos que ter esse desejo no nosso coração também? Esse alvo é alcançar e estar dentro da vontade de Deus. Esse alvo é alcançar maturidade espiritual, experiência espiritual. Esse alvo é buscar andar com a semelhança de Cristo. Esse alvo é o cumprimento do chamado de Deus. Esse alvo que Paulo busca, a vontade, a maturidade, a semelhança e o cumprimento do chamado. E ele prossegue para o alvo, buscando o prêmio. O prêmio, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esse prêmio não é um prêmio terreno, mas é um prêmio eterno. Esse prêmio é a aprovação de Deus depois que somos provados. Esse prêmio é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque eu e você sabemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos deixa essa verdade para meditação, para reflexão e também para impulsionamento espiritual. Como conseguir romper com o passado? Esse passado tão vivo, né? Esse passado tão presente. Como que eu consigo romper com esse passado? Primeiro, reconheça o passado. Você pode até olhar para o passado. Você pode extrair lições do passado, experiências do passado. O que você não pode é viver no passado. O que você não pode é querer morar lá. O que você não pode é permitir que o passado governe a sua vida, que o passado esteja vivo na sua mente em todo o tempo, ofuscando o presente, não permitindo você enxergar o futuro glorioso de vitória que o nosso Pai Celestial tem preparado para a nossa vida. Como romper com o passado? Recebendo o perdão de Deus, buscando o perdão de Deus e liberando o perdão também. Não seja escravo por não liberar o perdão. Libere o perdão e seja livre. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Romanos 12:2. Seja renovado. Renove a sua mente pela palavra de Deus. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é bússola. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é força. A palavra de Deus é encorajamento. Então renove a sua mente pela palavra de Deus. Caminhe no Espírito. Olha só,
Caminhe no Espírito e não na culpa. Aleluia. Seja impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, se livre dessa culpa. Não carregue esse fardo, não carregue esse peso não é para você carregar. Então caminhe com passos firmes no Espírito, não na culpa, e mantenha os olhos no alvo, não nas feridas, nos machucados. Mantenha os seus olhos voltados para Cristo e para a sua promessa. Caminhe esse dia de hoje olhando para a promessa, olhando para as possibilidades de vitória, olhando atento, porque a qualquer momento as portas se abrirão. Olhando atentamente, porque a qualquer momento você vai contemplar o braço forte do Senhor na sua frente, limpando, preparando o caminho para a sua vitória. Romper com o passado é uma obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa ativa e atuante. O Espírito Santo, ele é presente e está presente na nossa vida em todo o tempo. Talvez por conta dos afazeres e por conta das correrias do dia, passa desapercebido que ao nosso lado está essa pessoa bendita e maravilhosa, que é o Espírito Santo. E às vezes damos tão pouca atenção a ele. Às vezes os nossos ouvidos estão atentos, ouvindo tantas vozes, que nós não temos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes a nossa correria do dia nos limita, nos impede até mesmo de falar com Ele, de dizer: bom dia, Espírito Santo, bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo, fica aqui comigo. Espírito Santo, eu quero sentir o teu toque, a tua presença, eu quero ouvir a sua voz. Romper com o passado é uma obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele cura feridas profundas. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele desfruta dos benefícios eternos como pessoa da Trindade. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele cura feridas profundas. Ele alcança com o seu poder onde o médico não vai, o remédio não vai e palavras humanas não alcançam. Ele tem o poder de curar feridas profundas. Ele quebra cadeias emocionais, traumas emocionais. Ele remove culpas e acusações e libera um novo tempo espiritual. Libera um novo tempo espiritual, que é esse tempo novo de Deus para a nossa vida. João 8,36 diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. Eu concluo esta mensagem deste dia, certo de que ela alcançará o alvo, que é o coração de muitas pessoas, principalmente pessoas que precisam romper com o passado, ser libertas pelo passado e viver o novo de Deus. Viver o novo de Deus com a sua família, viver o novo de Deus com seus filhos, viver o novo de Deus no casamento, no relacionamento, viver o novo de Deus na sua vida material, na sua vida financeira e principalmente na sua vida espiritual na presença do Senhor. Eu concluo: o passado pode até explicar quem você foi, mas ele não tem o poder de definir quem você é em Cristo Jesus. Deus chama você hoje, melhor dizendo, Deus nos chama hoje a romper,
a avançar e a prosseguir. Todos nós temos um passado. O problema não é ter passado, o problema é viver nele, como eu já disse. Deus trabalha no presente, mas aponta para o futuro. Ei, se liberte do passado. Viva o seu presente de forma abundante, plena e feliz. Pois o que reserva para você, o que está reservado para a sua vida no futuro, você nem imagina, você não consegue mensurar. E quando acontecer este milagre, você vai dizer, você vai falar para as pessoas e elas não vão acreditar, você vai ter que mostrar. Aleluia! O crescimento espiritual exige de nós uma decisão consciente e madura, de não viver preso no passado, mas avançar continuamente no propósito de Deus, guiados pela palavra e pelo Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, que esta palavra encontre morada no seu coração, encontre lugar, que o Espírito Santo encontre liberdade para agir na sua vida, para mudar a sua forma de ver, para trabalhar e limpar, aperfeiçoar a sua audição espiritual. Que o Espírito Santo venha ter liberdade de mudar o seu falar. Que o seu falar nesse dia seja para decretar vitórias, declarar bênçãos e louvar o nome do Senhor. Em todo tempo e em tudo, glorifique o nome do Senhor. Eu abençoo o seu dia em nome de Jesus, abençoo a sua vida em nome de Jesus. Eu abençoo a sua família, esse novo tempo de Deus para a sua família. Receba esta palavra profética. A sua família vai viver o novo de Deus. A sua casa vai viver experiências maravilhosas de cura. Vai viver experiências maravilhosas de livramentos, vai viver experiências maravilhosas de prosperidade. Deus abençoe a sua vida, rompa com o passado e viva o novo de Deus. Deus é contigo, compartilhe esta mensagem, não guarde só para você, seja você um abençoador do reino. Seja você aquele que é a base, que ajuda o reino a prosseguir, a caminhar. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida, meu amigo, minha amiga. Você que vai receber esta palavra, seja abençoado por ela em nome de Jesus.